começou uma nova série agora, uma história da New Series, chamado Contracultural, Countercultural. Então agora vamos ver o videozinho dos peixinhos, né? Com o som. Let's watch the little bumper video with the sound. Tem um efeito aí, né? Ó. Tá ligado, ó, viria o people there, tá vendo? Ó, salva de palmas lá para os garotos pegarem, viu? Good job, boys, viu? Essa série é sobre as bem-aventuranças. This is a series on the Beatitudes. As bem-aventuranças são a primeira parte do Sermão no Monte que Jesus prega em Mateus capítulo 5. The Beatitudes it's the introduction to the Sermon on the Mount that Jesus preaches in the book of Matthew. Então a gente começou semana passada, we started last week. Eu só vou dar uma recapitulada rápida. We're going to just recap, a quick recap of last week, porque é importante a gente entender essa série assim, dentro dessa ótica maior. It's important for us to understand this whole series under this greater optic, this greater vision, perspective. Então, o livro de Mateus é escrito para basicamente anunciar o reino de Deus. The book of Matthew is written and the purpose is to announce the kingdom of God. E por isso esse título, that's why I chose this title, Contracultural, Countercultural. It sounds better in English. Para ressaltar que o reino de Deus, que é o reino dos céus, é contracultural ao que a gente está acostumado, à nossa cultura. And this is the title because it depicts the fact that the kingdom from heaven is totally countercultural to our times and our day. Então são coisas opostas, opposite things. A cultura em que a gente vive, the culture in which we live, e a contracultura do reino dos céus, and the counterculture of the kingdom of God. E o livro de Mateus realça isso bem. The book of Matthew really emphasizes this well. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. It's the first book of the New Testament. A Bíblia se divide em Antigo Testamento e Novo Testamento. The Bible is divided into Old Testament and New Testament. O Antigo Testamento é antes da vinda de Cristo. The Old Testament depicts before Jesus came to earth. E o Novo Testamento, inclusive começando com o livro de Mateus, and the New Testament actually starting with the book of Matthew, relata o nascimento de Jesus e o tempo dele aqui na terra e o ministério dele, a morte, a ressurreição e a ascensão para o céu. And the New Testament, starting with the book of Matthew, depicts Jesus' birth, actually his genealogy, his birth, his time, his ministry here, his death, his resurrection, and his ascension to heaven. Mas o livro de Mateus começa relatando o ministério de Jesus a partir do capítulo 4, starting verse 4. The book of Matthew starts depicting the ministry of Jesus. E se eu fosse escolher um versículo para meio que resumir o livro inteiro de Mateus, if I were to choose one verse to summarize the book of Matthew, seria Mateus 4:17, Matthew 4:17. Pode colocar aí, galera. Tira o counterculture aí do fundo, que o segredo aqui eu não vou conseguir ler. Thank you. Isso aí, thank you. Good job. Esse é o resumo do livro de Mateus, na minha opinião. This is sort of like the summary of the book of Matthew, in my opinion. Daí em diante, então tem toda uma história aí antes, mas daí em diante Jesus começou a pregar, e a pregação de Jesus era essa: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. So this is the beginning of Jesus' ministry, and it's depicted like this from that time on. There's a pre-context there, but from that time on, Jesus began to preach, and this is what he preached: repent, for the kingdom of heaven has come near. E dá para
fazer umas 3 mensagens só desse versículo aqui. We can do like 3 messages from this verse alone. Né? O daí em diante, from that time on, mostrando a genealogia de Cristo no Antigo Testamento, até chegar à deidade de Deus. We can talk about the genealogy, the Old Testament, the story of Jesus, until we come to Him, para ressaltar que Ele é Deus, to reinforce that He is God. Então tem gente que fala, eu não acredito em Deus, eu não acredito na Bíblia, que você, I don't believe in God, I don't believe in the Bible. Pergunta, você já leu a Bíblia? Have you read the Bible? O que eles dizem? Você diz, não. Como é que você vai acreditar numa coisa que você ainda não leu e não entendeu? How are you going to believe and not believe in something that you didn't read, you didn't understand? I don't know, não sei. Because if you do read the Bible, porque se você ler a Bíblia, eu vou dizer uma coisa para vocês, I'm going to tell you something. Tem que ter muita fé para não acreditar depois de ler. Só estou dizendo. If you read the Bible and you don't believe, it's like you really need a lot of faith to not believe after you read the Bible. Porque faz muito sentido. It makes a lot of sense. E além de ler a Bíblia, além de read the Bible, experimentar a presença de Deus na sua vida faz muito sentido, gente. And other than reading the Bible, experiencing the presence of God in your life, it makes a lot of sense. Jesus começou a pregar, began to preach, essa era a mensagem dele, this was his message. Arrependam-se, repent. Arrependimento é mudar a direção, o rumo das nossas vidas. Repentance is a total change in the direction of our lives. Arrependimento não é um sentimento apenas. Repentance is not a feeling alone. Não é uma intenção de mudar. It's not an intention to change. É uma ação. It's an action. Impactados pelo Espírito de Deus. Impacted by the Spirit of God. A realidade da existência de Deus. The reality of God's existence. A gente muda. We change. Aliás, sozinho a gente não consegue fazer isso. You're trying to do it alone, you can't do it. A gente precisa de Deus, we need God. E Jesus ressalta isso. Jesus says, arrependam-se, repent, pois o reino dos céus está próximo, for the kingdom of heaven has come near. E às vezes a gente interpreta isso num aspecto de tempo. Sometimes we interpret this in an aspect of time. Aqui Jesus, além do tempo, ele está falando de um aspecto de proximidade. Proximidade física. Other than time, Jesus is emphasizing here, he is present physically. O reino dos céus está próximo. The kingdom of heaven is near. O céu veio à terra. Heaven came to earth. Em forma de uma pessoa. In the form of a human being. Que era 100% Deus e 100% humano. He was 100% God and 100% human. Um mistério que eu não consigo explicar. A mystery that I cannot explain. Então Jesus começa o seu ministério, Jesus begins his ministry here, e Mateus ressalta isso no book of Matthew, emphasizes this. Jesus veio para pregar sobre o reino dos céus. Jesus has come to preach on the kingdom of heaven. De não apenas falar, not only to speak, mas viver, to live, mostrar, to physically show this, que o reino dos céus veio para trazer mudança. The kingdom of heaven has come to bring change. E o caminho para a mudança é Jesus. The way to change is Jesus. E aí a gente entra em Mateus capítulo 5. We start in Matthew chapter 5. Pode mudar, you can change the verse there. A partir do versículo 1, starting in the first verse, o primeiro sermão registrado de Jesus. It's the first sermon registered by Jesus, pregado por Jesus. E começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. It says, now when Jesus saw the crowds, he went up on a mountainside and sat down. O livro de Mateus fala muito de multidões. The book of Matthew talked about the crowds. E a resposta de Jesus, and Jesus' reaction to them. E esse é uma questão no contexto de lermos as bem-aventuranças. It's an important thing in the context of the Beatitudes. É que Jesus não apenas via as multidões, Jesus not only saw the crowds, ele respondia com compaixão. He not only saw the crowds, he responded with compassion. Em outra passagem, another passage,
Diz assim que Jesus viu as multidões, Jesus saw the crowds, olhou para Jerusalém, looked to Jerusalem, e falou assim, eles são, essa multidão, eles são como ovelhas sem pastor. This multitude, this crowd, they're like sheep without a shepherd. A compaixão de Jesus era evidente, Jesus' compassion was evident. E nós somos chamados também, gente, a ter compaixão pelas pessoas. We are also called to reflect Jesus' compassion on people. E quando Jesus vem falar sobre o reino, when Jesus comes to talk about the kingdom, que ele é o rei do reino, he is the king of the kingdom, ele incorpora o reino, he incorporates the kingdom em sua pessoa, in his person. Ele tem autoridade do céu. He has authority from heaven. Esse meio do versículo, this end of the verse, ele diz que ele subiu ao monte e se assentou. Says, he went up on a mountainside and sat down. Isso tinha uma significância enorme para os judeus. This had enormous significance to the Jewish people. Quando um mestre, rabino, a rabbi, doutor da lei, a doctor of the law, ele se sentava, when he sat down, ele assumia uma postura de autoridade. He would take upon himself a posture of authority. Então, ao lermos as bem-aventuranças, when we read the Beatitudes, a gente tem que entender que é Jesus falando com a autoridade que vem dos céus. It's Jesus speaking with the authority that comes from heaven. E a questão é que a gente dá ouvidos a tantas autoridades. Question is, we give ears and listen to so many authoritative voices in our lives. Hoje em dia todo mundo é uma autoridade, né? Nowadays everybody's an authority. Você abre aí a internet, look on social media, tem autoridades na área de beleza, autores in the line of beauty, de como se portar, how to behave, como cozinhar, how to cook, como pensar, how to think. E o problema é que a gente dá ouvidos a essas vozes. We listen to these voices. E essas vozes moldam o nosso pensamento. These voices, they mold our thinking. Moldam as nossas emoções. They mold our emotions. E se traduzem nos nossos comportamentos. They become our behaviors. Ao olharmos as bem-aventuranças, o look of the Beatitudes, a gente tem que entender que a autoridade daqui, gente, é Deus. We need to understand that the authority here is God. Aí pode mudar, you can change, that's the verse right there. Pode mudar, next verse. E Jesus então começa a ensinar. When Jesus starts teaching, he began to teach them. E a abertura do Sermão do Monte, the opening of the Sermon on the Mount, são essas 8 declarações, or these 8 declarations. E a gente falou da primeira semana passada. We talked about the first one last week. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. O reino de Deus, the kingdom of God, que é um conceito contracultural, it's a countercultural concept. É para os pobres de espíritos, for the poor in spirit. Aliás, diz aqui que bem-aventurados, says that they are blessed. Bem-aventurado significa feliz. Blessed means happy, realizados, fulfilled. Os verdadeiramente felizes são os pobres em espírito. The truly blessed are the poor in spirit. Como se Jesus dissesse, as if Jesus says, o reino é para os pedintes, mendigos espirituais. Jesus says the kingdom that I'm announcing now is for spiritual beggars. Ninguém quer ser identificado como pedinte, necessitado. You see, nobody wants to be called a beggar. Nobody wants to be seen or found needy. E por isso que é contracultural esse conceito. That's why this concept is so countercultural. Porque a nossa tendência é com a nossa arrogância, a nossa petulância, a gente dizer, eu não preciso de Deus. In our arrogance, our way of living, we think and we say, I don't need God.
Aí você pode pensar assim, eu jamais diria isso. And you can think, I would never say this or that. Mas a realidade é que muitos de nós estamos vivendo como se não precisássemos de Deus. See, but the fact of the matter is, a lot of us are living as if we did not need God. Bem-aventurados para os espíritos, pois deles é o reino dos céus. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. E hoje a gente vai falar sobre a segunda bem-aventurança. We're going to speak about the second beatitude. Bem-aventurados são os que choram, pois serão consolados. The second countercultural affirmation, blessed are those who mourn, for they will be comforted. À primeira vista, a gente pode entender que o conceito que Deus quer ressaltar aqui esse conceito de chorar ou enlutar-se, que é uma tradução mais adequada, é a gente sentir a dor da perda. At first glance, we can sort of interpret this mourn, said here in verse 4, as the grief, the pain of losing something. A primeira ideia que vem na mente, the first idea that comes in our minds, é quando um ente querido nosso morre, a dear person dies, passes away. E aquela dor que fica, the pain that remains. A saudade, we're gonna miss them. A realidade é que a gente não mais vai ter a presença deles desse lado da eternidade. The reality that we will not experience their presence on this side of eternity. E quem já perdeu um ente querido, perdeu recentemente, sabe o que eu estou falando? If you've lost a dear one, or recently, or before, you know what I'm talking about. Com mais de 2 anos, meu pai faleceu. About 2 years ago, my dad passed away. E de vez em quando é um vazio inexplicável. It's this inexplicable void in our hearts. Que eu acho que a palavra saudade não engloba. Because I think the word saudade, which means we miss him, in Portuguese does not fill in the blank. E talvez essa seja uma primeira dificuldade para nós essa noite. And that may well be a difficulty for us this evening, porque com a nossa dor vem questionamento. Because with our pain, sometimes a question comes along. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Why did God allow this to happen? Por que essa coisa ruim aconteceu? Why did this bad thing happen? Pode não ser morte, may not be death, mas uma situação que causa dor, but a situation that causes pain, e sofrimento, and suffering, e questionamento, and questioning, e dúvida, and doubt. E aí a gente questiona a essência de Deus. We question the essence of God. Por que Deus? Why? Por que o Senhor permitiria que eu sofresse assim? Why would you allow me to suffer this way? Se o Senhor me ama, if you love me. E isso nos ajuda a alargar um pouco o conceito do luto, dos que choram, que Jesus fala. And this helps us to enlarge the concept of mourning, which Jesus refers to here. O luto, the mourning, o lamento, the lament, o choro, the crying. É uma resposta à dor que sentimos. It's a response to the pain that we feel. Que Deus também sente, that God also feels. E às vezes a gente pensa que Deus é um ser
isolado, que não se importa. Because sometimes we think God is far away and He doesn't care. E a gente acha que Deus não entende e nem tampouco participa da nossa dor. And sometimes we fool ourselves into thinking that God doesn't know and even participate in our pain. Bem-aventurados que choram, blessed are those who mourn. Bem-aventurados os que entendem que Deus chora conosco. Blessed are those who understand that God mourns with us. Na sua dor, in your pain, na sua dúvida, in your doubt, no vazio da perda, in the void caused by loss. Deus está lá também. God is there as well. E aliás, isso é uma das coisas talvez mais difíceis a gente não só entender, mas aceitar. And this, by the way, is one of the most difficult things for us to not only understand, but to also accept. De que o mal existe, that bad things will happen. De que a dor faz parte da vida, that pain is part of our journey. Acho que nem por isso Deus deixa de nos amar, but that's not a reason for us to think that God doesn't love us. Eu não sei o que vocês estão passando nessa noite. I don't know what you're going through this evening. Talvez alguns de vocês estejam aqui carregando dores antigas. Maybe some of you are carrying pain for forever. Talvez alguns estejam aqui enlutados ainda porque perderam um ente querido. Maybe some of you are mourning because you've lost a dear one. Talvez vocês estejam aqui cambaleando com os efeitos do pecado. Maybe some of you are just struggling because of the impact of sin in your life. Mas Deus chora com você. God cries with you. Ele se importa com a sua dor. He cares about your pain. Não apenas as multidões, not only the crowds, mas você individualmente, but you individually, o seu bem-estar, your well-being. Uma das coisas mais difíceis é a gente aceitar e convidar Deus a fazer parte do nosso luto, da nossa dor. One of the hardest things is for us to accept and even invite God to be a part of our pain and our mourning. Tem essa música que às vezes é difícil de cantar. There's the song that sometimes is hard to sing, mas talvez seja motivo de você ter vindo aqui essa noite, which is probably the reason why you came here this evening. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. E se a doença vier, Ele é Deus. Se nada eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo
firmada. Eu aprendi a te adorar por quem tu és. Somente Ele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. A coisa mais difícil é a gente aceitar que em meio à nossa dor, Deus é Deus. One of the hardest things is for us to understand that in the middle of our pain, God is still God. Bem-aventurados os que choram. Blessed are those who mourn. Bem-aventurados os que sabem que chorar com Deus. Blessed are those who mourn with God. Porque eles serão confortados, because they will be comforted. Tem um versículo em Coríntios. There's a verse in Corinthians, 2 Coríntios 7:10. Eu quero colocar aí, I want to put this verse, 2 Corinthians 7:10, que nos revela, através do apóstolo Paulo, through the apostle Paul, he reveals diferenciamento do lamento e do luto. He shows this differentiation of mourning and lamenting. Diz Paulo que a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. The Apostle Paul says, godly sorrow brings repentance that leads to salvation and leaves no regret. Esse é um tipo de lamento, de luto. This is one type of mourning, of lamenting. E tem outro tipo, there's another type, que ele chama de tristeza segundo o mundo, that he calls worldly sorrow. Tem a tristeza com Deus, there's godly sorrow. E tem a tristeza segundo o mundo, and then there's godly sorrow, sem Deus, without God. E por isso, na nossa dor, that's why in our pain, na nossa jornada, in our journey, e nós vamos vivenciar a dor, we will experience pain. A gente precisa escolher Deus, apesar da dor. In spite of pain, we need to choose God, porque a tristeza com Deus, ela não produz remorso, mas um arrependimento que leva à salvação, because godly sorrow brings repentance, that leads to salvation and leaves no regret. Esse é o processo de Deus para nós. This is God's process for us. Quando escolhemos sofrer com Deus, when we choose to suffer with God, de ter luto com Deus, to lament with God, nós vamos ter arrependimento. We will be repentant. It brings repentance. Arrependimento é a mudança de direção. It's a change of direction. Porque na nossa dor, because in our pain, muitas vezes o caminho é a amargura. Because a lot of times in our pain, the final destination is bitterness. É a raiva. It's hatred. É a dor. It's pain. Que não termina. That doesn't end. É o questionamento do amor de Deus. We question God's love. E por isso, na nossa dor, na nossa dificuldade, no nosso desafio, nós precisamos convidar a Deus. We need to invite God into our suffering and in our mourning. Porque o resultado é esse, because the result is this. Ele leva a salvação.
it leads to salvation and leaves no regret. Não produz remorso. And you see, that's the problem with some of us. É o problema com alguns de nós. We haven't been able to bring closure to our suffering. A gente não conseguiu trazer um fechamento para o nosso sofrimento. Because we have not invited God in. Porque a gente não convidou Deus a fazer parte. E a gente quer encarar a dor por nossa conta. And we want to face pain on our own. A tristeza, segundo o mundo, produz morte. Worldly sorrow brings death. E por isso tem alguns de nós que estamos mortos. That's why some of us are dead. Emocionalmente mortos, emotionally dead. Relacionalmente mortos, relationally dead. Vivendo a nossa existência, empurrando com a barriga, living our existence without a purpose, para cumprir tabela, as the days go by. E a dor só aumenta, the pain just grows. E o pecado se instala, and sin just installs itself in our lives. E a gente não consegue superar, and we can't overcome, porque a gente não tem Deus no nosso sofrimento, because we don't have God in our suffering. A tristeza, segundo Deus, produz salvação. Godly sorrow leads to salvation. E por isso que Jesus diz, that's why Jesus said, bem-aventurados os que choram, blessed are those who mourn. Que choram não apenas a sua própria perda, who mourn not only for their own loss, mas os que choram por as coisas que entristecem o coração de Deus, but also those who mourn for the things that bring sadness to God's heart. Como Jesus teve compaixão, as God had compassion, Jesus had compassion, a gente tem que ter compaixão pelas pessoas. We need to have compassion over other people. A gente tem que chorar por causa do impacto do pecado nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. We need to mourn and lament and cry because of the impact of sin in our lives and in the lives of other people. O problema é que a gente se anestesiou. The problem is we become numb para a realidade de que o pecado produz morte, to the reality that sin produces death. E aí a gente vai vivendo a vida, we live our lives sem esse fechamento, without this closure. E a gente encontra o pecado diariamente, we bump into sin daily. Mas ele não nos entristece mais. See, it doesn't sadden us anymore. Que a gente está anestesiado because we are numb. E a gente não chora mais pelas pessoas que são vítimas do pecado. We don't cry or mourn over the people that are victims of sin. A gente vê um pedinte na rua, we see a beggar on the street, e não temos compaixão, we have no compassion. A gente vê os viciados cambaleando pelas ruas, we see addicted people struggling, scrabbling through the streets, and we don't care, e a gente não se importa. A gente não é mais incomodado pelo pecado que nos aflige. We are not even bothered by the sin in our life. As coisas que desagradam ao coração de Deus, things that will sadden God's heart, a gente abraça para nós. We embrace for ourselves. Em nome do bem-estar, in the name of well-being. E porque eu quero, because I want it. E o que Jesus nos fala, what Jesus teaches, que vem do reino dos céus, that comes from the kingdom of heaven, que é contracultural, which is counterculture, é o seguinte, is the following: abra mão da sua vontade, let go of your will, e abrace a vontade de Deus, and embrace God's will for your life.
Isso significa que vai ser necessário ter arrependimento. That means it will be necessary to have repentance. Que é largar a mão do pecado das nossas vidas, which is letting go of the sin that entices us in our lives. O pecado de estimação que nos faz sentir bem é justamente o que entristece o coração de Deus. You see, the pet sins that we embrace are exactly the things that sadden God's heart. E Ele se entristece, and because He's sad, Ele lamenta, He mourns. Quando foi a última vez que a gente chorou e lamentou? Porque o pecado nos domina. When was the last time that we cried and mourned over sins that predominate in our lives? E finalmente, and finally, tem ambiente maior. There's a bigger picture. 2 Coríntios 1, de 3 a 5. 2 Corinthians 1. From 3 to 5. Pode botar aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Não, wait. Volta lá de novo. Aí. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Praise be to the God and Father, leave it there. The God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Paulo inicia essa frase bendizendo a Deus. Paul starts the sentence praising God. E ele louva a Deus, he praises God. E porque ele reconhece que Jesus Cristo, because he recognizes that Jesus Christ, Ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. He recognizes Jesus as the Father of compassion and the God of all comfort. Se tem motivo para a gente adorar a Deus, if there is one reason for us to praise God, é esse, this is it, que Jesus é a fonte de toda consolação e de toda misericórdia. Glória, aleluia. This is the reason that Jesus is the Father of compassion and the God of all comfort. Glory, hallelujah. Se você está precisando de misericórdia e de consolo e de cura e de restauração, você só encontra em Jesus. Which means that if you need to be comforted, if you need to be healed, if you need to be renewed, if you need to be restored, you can only find this in Jesus. E através da adoração a Ele, and through the worship of Jesus. Agora olha o próximo versículo, look at the next verse. Deus tem ambiente maior, God has a bigger picture. E que ajuda a gente a responder a pergunta do porquê, which helps us to answer the question of why. Porque é Ele que nos consola em todas as nossas tribulações. Número 1. Because it's He who comforts us in all our troubles. Todas as nossas tribulações. All our troubles. O conforto vem de Deus. Comfort comes from God. Bem-aventurados os que choram. Blessed are those who mourn, porque eles serão confortados, because they will be comforted. Por Jesus, by Jesus, who comforts us in all our troubles, que nos consola em todas as nossas tribulações. Mas não termina aí. It doesn't end there.
Deus não desperdiça o seu sofrimento. God will not throw away your suffering. Há propósito maior. There is a greater purpose. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. So that we can comfort those in any trouble with the comfort that we ourselves receive from God. A sua dor, your pain, o seu luto, your mourning, nas mãos de Deus, in the hands of God, se transformam num testemunho de livramento e renovo e bênção nas mãos de Deus. You see, your pain, your mourning, your sadness, your whatever can become a witness in the hands of God. Testemunho do poder de Deus, a witness of His power. Testemunho do conforto dele, a witness of His comfort. Testemunho do renovo, a witness of His renewal, da vida nova que nós temos, apesar do sofrimento, the new life that we can have in spite of the sufferings. Deus não desperdiça sofrimentos. God does not discard sufferings. Ele transforma isso em bênção. He changes it into a blessing. Não apenas bênção para você, not only a blessing for you, mas uma bênção para as pessoas ao seu redor, but a blessing to those around you. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Nós seremos consolados ou confortados. We will be comforted. E a palavra aqui é a seguinte, and the word here is the following. Há esperança em Jesus. There is hope in Jesus. O conforto que Jesus promete, the comfort that He promises, não é só para esse tempo aqui. It's not just for this time, é por toda a eternidade. It's for all of eternity. O reino dos céus que Ele está anunciando, the kingdom of heaven that He announces, é toda a eternidade, it's for all of eternity, que já começou, that has begun. E por isso nós aqui nessa jornada precisamos abraçar esse reino. And that's why while we are in this journey, in this life, we need to embrace that kingdom. E isso acontece quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. And this happens when we hand our lives to Jesus. Quero convidar você a fechar os olhos, baixar a sua cabeça. I want to invite you to close your eyes, bow your heads. Eu quero desafiar você a responder a palavra de Deus. And I want to challenge you to respond to the Word of God. Esse é o seu momento. This is your moment. Enquanto ouvimos essa música ser tocada, as we hear this song being played, eu quero desafiar você a meditar na palavra de Deus. I want to challenge you to meditate on the Word of God. Talvez Deus tenha trazido você aqui porque Ele quer convidar você a deixar que Ele faça parte do seu sofrimento. Maybe He brought you here this evening because He wants to invite you to let Him be a part of your suffering. A caminhar com você enquanto você está enlutado, to walk with you while you are mourning. A ajudar a trazer fechamento, uma solução para a sua dor, to bring closure to your pain. A dar uma esperança que só Ele pode dar, and give the hope that He alone can give.
Ele está de braços abertos. His arms are wide open. A pergunta agora é se você quer receber o abraço dele. The question now is, do you want to receive his embrace? E a gente vai encerrar estendendo esse desafio a você. We're going to close extending this challenge for you. E convidar você a responder, invite you to respond. E quando a gente ouve essa música, as we hear this song, todo mundo de cabeça baixa, just bow your heads, feche os seus olhos, close your eyes. Quero convidar os pastores da igreja a estarem aqui à frente. I want to invite the pastor of the church to be here. E a gente quer orar por você. We want to pray with you. Se Deus estiver falando ao seu coração, God is speaking to your heart, a sua mente, to your mind, e Ele está chamando você a responder, He's calling you to respond. Talvez você esteja aqui nessa noite, você não entende, não sabe o que é um relacionamento com Cristo. Maybe you're here this evening and you don't understand, you don't know what a relationship with Christ is. E hoje é o dia de dizer, eu quero um relacionamento com Jesus. I want a relationship with God. Então esse desafio é para você. This challenge is for you. Você pela primeira vez entregar sua vida a Jesus, and you hand your life to Jesus for the first time, e dizendo, eu quero esse relacionamento com Cristo. I want this relationship with God. Eu quero o conforto que vem do alto. I want the comfort that comes from heaven above. Eu quero a vida eterna que Jesus promete. I want the eternal life that Jesus promises. E se alguém nessa noite quer tomar essa decisão, if you want to make that decision tonight, eu quero te encorajar. I want to encourage you. Se Jesus está falando do seu coração, Jesus is speaking to your heart, levanta sua mão, raise your hand para orar por você. Alguém? Anybody? Alguém quer receber Jesus? Amém? Amém. Duas mãos ali se levantaram. Amém. Pode baixar e put them down. Mais alguém? Anybody else? Está entendendo que Jesus está chamando para um relacionamento? He's understanding that Jesus is calling them to a personal relationship. Significa abrir mão do eu e receber Deus. It means letting go of my ego and receiving Jesus. Mais alguém? Levanta sua mão. Anybody else? Raise your hand. Eu só quero orar com você. I just want to pray for you. Mais alguém? Anybody else? Mas talvez você já entregou a sua vida a Jesus. Maybe you're already giving your life to Jesus. Mas tem áreas na sua vida onde a dor permanece. There are areas in your life where the pain is there. E hoje você quer convidar Jesus a dar o bálsamo, o consolo que só Ele pode dar. And this evening you want to choose to invite Jesus and give Him the relief and the comfort that only He can give. E a gente vai se colocar de pé. We're gonna stand. E a gente vai cantar. We're gonna sing. A gente vai cantar. God is speaking to your heart. Deus está falando ao seu coração. Quero convidar você a vir aqui à frente. A gente quer orar com você. We want to invite you to come up here so